Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ascensão e declínio do Estado, essa obra do Martin van Creveld. Aqui, relacionada à Justiça e o Direito, da editora Martins Fontes. Essa coleção tem por objetivo reunir obras nas áreas de filosofia e teoria do direito e de filosofia política. Pretende oferecer aos leitores os mais significativos estudos e pesquisas sobre justiça e sobre direito, reunindo autores que se tornaram clássicos, e também as novas contribuições que alimentam hoje o debate e enriquecem a reflexão sobre a matéria. O Estado, que desde meados do século XVII é a mais importante e a mais característica das instituições modernas, está em declínio. Da Europa Ocidental à África, muitos Estados estão se fundindo em comunidades maiores ou desmoronando. Muitas de suas funções estão passando às mãos de uma série de instituições que, seja qual for sua natureza exata, não são Estados. Neste volume sem igual, Martin van Creveld narra a história do Estado desde seus primórdios até o presente. Partindo das mais simples instituições políticas que já existiram, ele mostra ao leitor as origens do Estado, seu desenvolvimento, sua apoteose durante as duas guerras mundiais e sua difusão, do berço na Europa Ocidental a todo o planeta. Ao fazê-lo, oferece-nos uma história fascinante do governo, de sua origem aos dias de hoje. Martin van Creveld é professor do Departamento de História da Universidade Hebraica em Jerusalém. Entre seus livros figuram Supplying War, Fighting Power, Commanding War, Technology and War e The Transformation of War. Cara, aqui tem o eurocentrismo, ele é denunciado muito pelo Henrique Dussel, né? Você vai buscar sempre as raízes na Grécia, em Roma, ou na própria Europa. Não sei se isso é interessante, mas vamos ver o texto aqui, né? O seu prefácio. E neste volume tentarei investigar o futuro do Estado por meio do exame do seu passado, isto é, sua pré-história, seu desenvolvimento, sua maturidade, sua apoteose, e o modo como se difundiu pelo mundo inteiro. O capítulo 1 trata do período que compreende, na verdade, a maior parte da história registrada, e em especial da não registrada, em que não havia Estados e, pelo menos originalmente, nem mesmo governo no sentido de poder organizado que alguns exercem sobre os outros. O capítulo 2 trata do período de aproximadamente 1300, a República Cristiana em seu apogeu, a 1648, o Tratado de Westfália. Mostra como o Estado emergiu da Idade Média por meio de lutas e superando o universalismo eclesiástico e imperial da Igreja Católica, bem como o particularismo urbano. O capítulo 3 dá prosseguimento à história de 1648 até a Revolução Francesa. Esse período levou à separação entre Estado e sociedade civil e à criação de muitas de suas instituições mais características, entre elas a burocracia, a infraestrutura estatística, as forças armadas, o aparato policial e as prisões. O quarto capítulo explica como os Estados, tendo descoberto as forças do nacionalismo, proclamadas por pessoas como Moser e Herder, se transformaram de instrumentos para a imposição da lei e da ordem em deuses seculares, e como, tendo aumentado sua força de maneira desproporcional, invadir a alma dos cidadãos e, sistematicamente, pungueá-los, usaram essa força para lutar uns contra os outros, de 1914 a 1945, em tal escala, e com intensidade tão assassina que quase acabaram consigo mesmos. O capítulo 5 descreve a difusão do Estado, de seu berço na Europa Ocidental, para as outras partes do globo, entre elas o leste europeu, as colônias inglesas na América do Norte e na Australásia, as espanholas e portuguesas na América Latina e, por fim, os países da Ásia e da África. Por fim, porém, não menos importante, o capítulo 6 trata das forças que, mesmo agora, solapam estados do mundo inteiro e que, muito provavelmente, farão com que muitos deles desmoronem, como a Iugoslávia, abram mão de parte de sua soberania e se integrem aos outros, como na Europa, ou descentralizem, se bem que isso está se invertendo lá com o Brexit na Inglaterra, né? Não sei. Ou descentralizem e afrouxem seu poder sobre a vida dos cidadãos, se os republicanos mantiverem seu contrato com o povo americano de 1994 ainda na atual geração. Como os leitores logo perceberão, comprimir um assunto como este num único volume representa tarefa hercúlea. A possibilidade de sua realização se deve, em primeiro lugar, à minha companheira na vida, Dvora Levy. Como sempre, ela sofreu com meus repetidos períodos de intenso desespero. Não fosse seu constante incentivo e incansável devoção, o trabalho jamais chegaria ao fim. Também quero agradecer ao professor Gabriel Herman e ao professor Benjamin Kedar, da Universidade Hebraica em Jerusalém, por lerem meu trabalho, discutir comigo, fazer sugestões e apontar erros que, caso contrário, me teriam escapado. Sobretudo quero expressar minha gratidão aos meus filhos adotivos, Adi e Jonathan Levy, por terem passado todos esses anos ao meu lado. É a eles, com todo o meu amor, que dedico este livro. Então, antes do Estado da pré-história, 1300 depois de Cristo. As definições de Estado variam muito.
A que adoto neste livro não pretende exclusividade, é apenas a mais conveniente para nossos fins. O Estado é, então, uma entidade abstrata que não se pode ver, ouvir nem tocar. Essa entidade não é idêntica aos governantes nem aos governados. Nem o presidente Clinton, nem o cidadão Smith, nem mesmo o conjunto de todos os cidadãos agindo em comum pode declarar que é o Estado. Por outro lado, ele inclui todos e se diz estar acima de todos. É o mesmo que dizer que o Estado, sendo distinto tanto de seus membros quanto de seus regentes, é uma corporação, assim como universidades, sindicatos e igrejas, entre outras coisas. A semelhança de qualquer corporação também tem diretores, funcionários e acionistas. É corporação, sobretudo no sentido de que possui uma persona jurídica própria, o que significa que tem seus direitos e deveres e pode realizar diversas atividades como se fosse uma pessoa de carne e osso. As diferenças entre o Estado e as outras corporações são, em primeiro lugar, o fato de que ele as autoriza todas, mas só é autorizado e reconhecido por outros de sua espécie. Em segundo lugar, o fato de que certas funções, conhecidas coletivamente como atributos da soberania, estão reservadas somente a ele. E, em terceiro lugar, de que exerce essas funções sobre determinado território dentro do qual sua jurisdição é tanto exclusiva quanto abrangente. Entendido dessa maneira, o Estado, assim como a corporação da qual é subespécie, é invenção relativamente recente. Durante a maior parte da história, e em especial da pré-história, existia governo, mas não Estados. Na verdade, a ideia de Estado como corporação, em vez de um mero grupo, assembleia ou comunidade de pessoas reunidas que vivem sob um conjunto de leis comuns, era desconhecida. Surgindo em civilizações tão distantes entre si quanto a Europa e Oriente Médio, América do Sul e Central, África e Leste da Ásia, essas comunidades políticas anteriores ao Estado eram variadíssimas. Ainda mais porque se desenvolviam umas das outras, interagiam entre si, conquistavam umas às outras e se fundiam para produzir uma variedade infindável de formas, a maioria delas híbridas. Não obstante, grosso modo, e omitindo muitos tipos intermediários, podemos classificá-los em, primeiro, tribos sem governantes, segundo, tribos com governantes, chefias, Ao distinguir entre tribos sem governantes e chefias, sigo M. Fortes e Evan Pritchard, African Political Systems. Para algumas outras classificações de sociedades tribais, viu Service, Origins of the State and Civilization e o Leveling, Political Anthropology, Introduction. 3 cidades-estado e 4 impérios fortes e fracos. Só um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, e se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 476 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que por conta de conteúdo passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. E mais, é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.